Ok, queremos agradecer a presença de todos aqui esta noite. Hoje é um dia muito especial. Estamos na semana de oração, mas hoje, sem sendo o dia de oração, nós temos motivo de agradecer às nossas mamães. Então, nós queremos ver todo jovem aqui que ainda não tem filho, os que são filhos, para dar todas as mais velhas. A mãe não é só aquele que pare, aquelas também que cria, também são mães. Então, vamos cumprimentar todas as mamães, vamos fazer um exercício, dizer Feliz Dia das Mães, vamos levantar os mais novos que não têm filho, vamos dizer Feliz Dia das Mamães. Feliz Dia da Mãe. Ok, acho que nós agradecemos, agradecemos a todos por esse gesto e agradecemos às mães por nos colocar no mundo e agradecemos nosso Deus também por ter nos dado um ser muito especial que é a nossa mãe. Nossos telespectadores lá em casa, nossos irmãos que nos acompanham, nós queremos também estender voto de boas-vindas. E aqueles que posteriormente vai acompanhar esse tema, queremos dizer que hoje foi o Dia das Mães, esse movimento não é muito normal dentro da nossa igreja, mas por boa causa, estamos a felicitar as mães pelo seu dia. Queridos irmãos, nós estamos numa semana de oração, semana de oração jovem, e todos nós, lá em Santo Tomé havia uma irmã muito mais velha, e quando falava de jovem, ela é uma das que aparece sempre primeiro. Aí de uma pessoa dizer ela não é jovem. E eu não sei se vocês conhecem a data de 3 de fevereiro de 1953, é uma data histórica para a população santomense. Houve um massacre. Então, há uma cerimônia que faz uma caminhada desde a cidade capital até a zona norte, que é Fernão Dias. Então, aquela senhora, aquela irmã, ela também está lá a marchar no meio dos jovens para ir para aquela marcha. Então, ela sentia-se jovem. Então, nós também temos que ter esse espírito jovem e vir para aqui para nós acompanharmos esse tema muito especial que fala-se sobre a oração como estilo de vida. O tema vem nos desafiar para que nós possamos ter a oração como um estilo de vida. Assim como nós comemos, fazemos caminhada, fazemos alguns exercícios. Então, nós, ao preparar esse tema, eles também querem nos pedir para que nós possamos ter a oração como estilo de vida. Não vou fazer a entrar na lição 1 de novo, porque o Zé já falou tudo, explicou isso muito bem ontem. É só para fazer, definir em duas palavras que nós vimos que o primeiro tema falou-se como o Deus que adoro. Então, a principal característica desse Deus que nós adoramos é o amor. Então, nós vimos que esse Deus é um Deus de amor. E como é que nós podemos provar que esse Deus que nós adoramos é um Deus de amor? Então, nós podemos ver o simbolismo de cruz, que é aquele Jesus que morreu para cada um de nós. Então, o amor tinha que ter um sacrifício. E sacrifício foi o seu filho unigênito que morreu por nós. Então, hoje nós vamos ter um outro tema, o segundo tema, que vai dizer por que nós devemos orar.
Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para nós, podemos abrir a Bíblia. Grandioso Deus que está no céu, Pai querido, uma vez mais queremos te agradecer. Pai, hoje é um dia histórico, um dia mundial para as mães, as mulheres. Pai Santo, queremos agradecer, porque é por elas que nós estamos aqui neste mundo. Também o Senhor usou uma mulher para que o seu filho pudesse vir a este mundo, morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Por isso, Pai, queremos agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Ao abrirmos, Pai, a Bíblia para nós meditarmos no tema desta noite, queremos pedir que o seu Santo e Divino Espírito possa nos alimentar, possa abrir as nossas mentes para que nós possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém. Vou convidar a Janira, já combinamos lá em casa. Ela vai fazer a leitura do primeiro verso de hoje. E aconteceu que, estando Lucas 11:1 diz assim: E acontecendo que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Obrigado, Janira. Ok. Quer continuar? Não. Pode sentar. Ok, a irmã Sandra já tinha feito duas introduções aí, muito importante, duas perguntas muito importantes. Se Deus sabe tudo, por que razão devemos orar? Se Deus é soberano, por que razão devemos orar? Querida igreja, nós acabamos de ouvir agora a lição a leitura que a Janira fez, que foi os discípulos a dizer Jesus, ensina-nos a orar. Então, eles viram Jesus a orar, sentiram-se inspirados com a oração de Jesus e diz para Jesus assim, ensina-nos a orar, assim como também o João ensinou os seus discípulos. E pergunta que nós podemos fazer é a seguinte, por que Jesus orou? Se Jesus é Deus, é o Filho de Deus que veio para este mundo, era homem, mas também era Deus, por que ele tinha necessidade de orar? E a meditação diz que a oração desenvolve um relacionamento. Quando nós estamos a conversar com alguém, um amigo, então o pai, mãe, e nós desenvolvemos um relacionamento. Então Jesus saiu lá no céu, lá junto do pai, mas mesmo estando distante do pai, ele queria estar mais próximo do pai através da oração. Então, para nós vemos que o relacionamento, a oração conduz é como se fosse um relacionamento. O relacionamento, o relacionamento tem a ver com a repetição constante dos acontecimentos. Então, muitas das vezes nós pensamos que quando nós estamos a falar de algo que já aconteceu, é porque nós estamos a querer recapitular. Não, nós estamos a tentar aproximar o amor do nosso acontecimento passado. Agora, nós podemos falar, o que é isso de oração? Todos nós andamos aqui a falar de oração, oração. Oração é falar com Deus. Há um hino que dizia, o telefone do céu é a oração. Então, nós podemos definir a oração por diversas maneiras. Mas o tema aqui diz assim que a oração é como um relacionamento. Não se trata de informar a Deus, mas de estarmos em relacionamento com Ele. Segundo Helena White. Nós não estamos a informar Deus nada porque Deus já conhece tudo. Nós estamos a conversar com Deus para fortalecer o nosso relacionamento. É por isso que a irmã Sandra diz, quanto mais tempo nós passamos perto com Deus, ou quanto mais tempo nós temos algo para conversar com Deus, mais tempo nós temos que estar em comunhão com Ele.
Então, assim como o feijão, se demora mais tempo para cozer, então, quanto mais tempo nós queremos alcançar um objetivo, então, mais tempo nós temos que ir atrás do mesmo. Podemos considerar que a oração é o respirar da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode substituir. Nada substitui a oração. Nós podemos louvar, podemos ajudar as pessoas, podemos fazer tudo, mas nada vai substituir a oração. A oração é a saúde da alma. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida. O autor estava tão inspirado que ele disse tanta coisa. Então, nós podemos ver que a oração nutre um relacionamento com Deus. Querida igreja, queridos irmãos, nós podemos perguntar: será que é possível influenciar Deus? Será que nós vamos orar para influenciar Deus? Será que nós podemos usar o termo corrupção com Deus? Impossível. Deus não é Deus corrupto, Deus nem Deus que deixa de ser influenciado. Deus quer que nós falamos com Ele para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Para que nós possamos desenvolver esse ato de amor. A nossa vida é frágil e incerta. Globalmente estamos ameaçados por guerra, pandemia, desastres ambientais, crises econômicas. E a nossa vida pessoal sofremos doenças, dores, perdas e solidão. A Bíblia fala destas realidades, apresentando Deus como soberano. Se não tivesse um Deus para nós desabafarmos com Ele, para Ele contar-nos, Ele já deixou essas coisas e disse que tudo isso vai acontecer. Mas mesmo assim, Ele está disposto a nos ouvir, para que nós possamos desabafar, abrir o nosso coração para Ele. A soberania tem a ver com a grandeza de Deus, com o facto de que Deus é completamente independente e livre. Deus é livre, Deus atua como Ele quer e como Ele pode. Deus não quer que nós possamos interferir nas suas decisões. Ele conhece, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A última análise, ninguém pode frustrar os seus próprios planos e propósito. Nem mesmo o pecado. Ninguém. Deus está sob o controle de tudo. E o salmista, em Salmos 115:3, o salmista diz: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Tudo que Deus quer, Ele é capaz de fazer por cada um de nós. A única coisa que nós devemos fazer é abrir as nossas mãos, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, entregar tudo na mão de Deus para que Ele possa fazer de nós a morada e usar-nos para o seu propósito. Se nós estamos a sofrer, Deus tem um propósito com o nosso sofrimento. Se estamos com um problema de emprego, Deus tem um propósito conosco. A única coisa que nós devemos fazer é confiar, acreditar. O porquê nós nunca vamos saber. O porquê nós temos que ter a esperança, ter essa paciência para que um dia no céu e Deus vai dizer-nos por que nós passamos por essa situação. Mas enquanto isso não aconteça, vamos continuar a confiar nesse Deus. Vamos falar com Ele e Ele vai falar no nosso coração e nós vamos sair de lá. Vamos conversar com Deus, vamos chorar com Deus, porque Deus também chora por nós. Querida igreja, Deus é tão grandioso. A adoração é provavelmente a resposta mais apropriada para nós humanos. A única coisa que nós devemos fazer para reconhecer a grandeza desse Deus que nos ama tanto é nós adorarmos. Como? Com pouca fé, com muita fé, vamos pedir Ele sempre para que Ele possa aumentar a nossa fé. Para que nós possamos adorá-lo ainda de melhor forma. Adorá-lo em espírito e em verdade. Ultimamente nós, aqui em Portugal,
comemoramos uma data histórica, 25 de abril. E eu tive a falar com um pastor em Santo Tomé, ele ligou para mim e ele disse assim: Senhor Martins, bom feriado para ti. Eu sou Camilo Martins, então nós temos esse relacionamento. E eu perguntei para ele: o pastor esqueceu do dia de hoje? Ele disse: não, hoje é dia 25 de abril. Ele disse: não, mas tem uma coisa importante também que aconteceu entre nós os dois. Ele já esqueceu e ele disse: não, hoje eu completei 15 anos de batismo. Por isso eu também comemorei mais uma data. Completei 15 anos de batismo no dia 25 de abril. Então aquela data também tornou histórica para mim. Então, e nós comemoramos aqui em Portugal 25 de abril, que fala da liberdade. E muitas pessoas ainda não entendem o que é liberdade. Há pessoa que confunde liberdade e libertinagem. Eu estou livre, eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu estou livre, eu posso fazer o que eu bem quero, o que eu quiser e o que eu puder. As coisas não são bem assim. Para com Deus, Deus é verdade que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus justo, mas Ele tem limite nas coisas. Ele nos deu um livre-arbítrio. Por isso, a liberdade implica risco. Este caminho não tem garantia. O amor pode ser correspondido ou rejeitado. Sim, a grandeza de Deus surpreende-nos e deixa-nos sem palavra. Mas quando experimentamos como Ele realmente é, o nosso coração é transformado, inevitavelmente respondemos com adoração. Querida igreja, esse Deus dá-nos uma liberdade. Dê-nos uma liberdade, mas Ele também nos impõe algumas regras. Nós estamos livres sim, mas cuidado. Ele diz que a liberdade tem risco, porque há pessoa que confunde a liberdade e escolhe, e Ele bem diz: aprenda a escolher. Eu vos ponho a vida e a morte, a bênção e maldição. Sabe, a ler esse versículo de Deuteronômio, quando nós terminamos de ler o versículo, lá no final, ele diz assim: eu te aconselho, filho, escolhe a vida. É vida e morte, é bênção e maldição. Escolhe a bênção. Porque se nós só porque estamos livres, vamos escolher aquilo que nós queremos, nós podemos haver até problema. Por isso ele nos apresenta o problema, a solução e o problema. E ele mostra-nos dois caminhos. E ele nos dá o caminho da solução dos problemas. E resta-nos escolher o melhor. Por isso a liberdade tem risco. Não precisamos de convencer Deus. Em absoluto, Ele está do nosso lado desde o início. Desde o início do nosso nascimento, Deus está do nosso lado. Deus teve um plano para cada um de nós. O problema é, será que nós estamos atentos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Querida igreja, a igreja, não sei, aqui é a união, os departamentos das igrejas pensam em organizar programa. Não estão a pensar só porque meu departamento tem que fazer alguma coisa. Estão a pensar, a preocupar com a nossa vida espiritual. Estamos nessa semana de oração, podemos falar assim: eu sei o que é oração, mas será que nós sabemos por que nós devemos orar? Será que nós não estamos a orar, a tentar convencer Deus? Ou será que nós não estamos a tentar influenciar Deus? Por isso, sempre há algo de bom e de melhor para que nós possamos aprender na casa de Deus. É possível que muitas mães não receberam um abraço, mas hoje veio para a igreja receber um abraço. Aqui é um lugar onde nós estamos em comunhão com Deus. E dificilmente nós podemos sair daqui assim como nós entramos. Última vez que fiz uma quarta-feira de oração, quando o pastor levantou para falar, eu
Eu fiquei em pânico comigo mesmo, porque pareceu coisa que vi para aqui à frente para ler vida de alguns irmãos. Mas felizmente que o tema também não é um tema assim tão ofensivo. E quando o pastor chamou, e havia muita visita, o pastor chamou as pessoas, eles vieram para aqui. E outro que eu nem conheci, pelo menos se ele fosse Santo Tomé, se ele puder dizer, esse irmão conhecia minha história lá em Santo Tomé, alguém ligou. Ele foi um angolano. Ele disse, ele falou tudo o que está acontecendo comigo. Então, Deus nos usa para que nós possamos falar às pessoas. E a mensagem foi tão bom para ele que ele disse assim, ainda bem que eu estive aqui. E pareceu coisa que Deus mandou-me vir para aqui para eu ouvir aquilo, porque eu precisava de ouvir isso. Então, é bom nós tomarmos parte ativa nos programas da igreja. Vamos sacrificar um bocado. Não vamos inventar desculpa, porque Deus conhece o nosso plano. Se nós não estamos a vir para a igreja, Deus sabe o porquê. Muitas das vezes é por bem ou por mal, por algum desafio que nós não podemos vir. Mas para homem nós podemos até justificar e pedir e desculpar-se. Mas para Deus, Deus sabe por quê. Por isso, vamos procurar estar mais em comunhão com Deus. Enquanto oramos, Deus ouve. A oração nunca é ineficaz. Muitas das vezes nós estamos a pôr o joelho no chão, Deus não está a ouvir as nossas orações, nós podemos falar, ponto, eu estou a orar mesmo porque ponto, isso já é tipo de uma rotina. Não, não vamos usar oração como uma rotina, vamos usar assim como um estilo de vida. Porque normalmente quando nós caímos na rotina, acabamos caindo no erro sem saber que nós estamos no erro. Entramos na igreja, nós parece que já temos nosso banco definido, já temos as pessoas que nós podemos cumprimentar, já temos nossa postura como está na igreja. Então isso causa tipo uma rotina. Não, nós temos que saber o que nós estamos a vir para a igreja fazer. Nós estamos a vir adorar o nome de Deus e ajudar o irmão que está ao nosso lado também. Se ele está com um problema, para que ele possa ver. Contar ele, eu também estou passando por esse problema. Se eu vou perguntar aqui, qual de nós que não temos problema? Qual de nós que não temos motivo de oração para apresentar a Deus? É possível que possa aparecer alguma mão de algumas crianças inocentes. Mas todos nós temos problema. Mas em meio ao problema, nós reconhecemos que há um Deus, mesmo com problema, nós temos que adorar esse Deus. O facto da oração fazer a diferença, embora Deus seja soberano, é um mistério que talvez nunca compreendemos totalmente. Nunca nós vamos compreender o mistério de Deus. Tudo que nós podemos fazer é entregar o nosso coração a Deus. Há momentos nós podemos até dizer, Deus, eu já não sei o que eu faço. Mas Deus sabe o que Ele vai fazer contigo. Continua a confiar. Abre as tuas mãos. Deus quer nos usar para fazer maravilha nas vidas dos outros. Quando pensamos em oração, pensamos rapidamente em todas as coisas que queremos pedir a Deus. Os nossos pedidos são certamente bons, mas a orar é mais do que levar a nossa lista de pedidos. Deus sabe o que nós queremos. E muitas pessoas pensam que a oração é só pedir, pedir, pedir. Não. Nós também temos muito motivo para agradecer a Deus. O principal motivo que nós temos que reconhecer e agradecer a Deus é como Ele pôs em nós esse sentimento de reconhecer que Ele é um Deus soberano. Há muita pessoa que pensa que nós somos algum maluco ou tolo. Estamos a vir para a igreja fazer o quê? Mas nós sabemos aquilo que nós estamos a fazer. Só reconhecer que há um Deus que preocupa conosco já é muito bom para nós. Querida igreja, como vimos no início, a maneira de orar de Jesus deve ter inspirado os discípulos. Os discípulos viram Jesus a orar, falar com Deus, que eles disseram assim, uau, como é possível? Esse homem tem problema? Ele tem problema, ele veio para esse mundo aqui,
Ele saiu lá ao pé do pai, veio para aqui, continua a sofrer, mas mesmo assim, ele intercede para as pessoas, ele cura as pessoas. O que passa? Como é que ele consegue falar com Deus assim? Então ele chega para o pé de Jesus e diz Jesus assim: ensina-nos a orar. Ensina-nos. Nós também queremos falar com Deus. Dificilmente nós entramos aqui, como eu já falei, e saímos de igual forma como nós entramos. Todos nós temos problema. Vou repisar isso. Todos nós temos problema. Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós podemos até sair com o nosso problema. Mas uma coisa nós temos certeza: que Deus está conosco. Esse Deus continua intercedendo por nós. Aquele Deus que Jesus falava com ele, que quando ele saía da presença de Deus em oração, saía um homem transformado, com um sorriso no rosto, é o mesmo Deus também que nós podemos sair na presença dele com um sorriso no rosto. Há momentos as pessoas falam assim: será que essa irmã não tem problema? Será que esse irmão não tem problema? Não, nós temos problema, como todos. Mas em meio ao problema, nós temos um Deus que atende os nossos problemas. E tem um Deus que está nos prometendo tirar-nos nesse mundo de sofrimento. Cada dia que passa, nós entramos na rede social ou recebemos mensagem dos nossos entes queridos. Não, repara de tal pessoa, faleceu. E nesses últimos tempos, por exemplo, em meu país, minha esposa disse que, eu não sei quem perguntou ela lá no acampamento: será que vocês em Santo Tomé só tem uma igreja? Toda a gente, vocês conhecem todos? Não, nós somos lá muito pequenos e quase toda a gente conhece outro. É por aí cerca de 200 mil. Então, e quando nós ouvimos assim: tal fulano faleceu. Tal fulano faleceu. Então nós ficamos assim, ficamos incrédulos. Então, esse Deus que nós aqui adoramos é o Deus que promete nos lá. Neste mundo vão ter problemas, vão passar por sofrimento, mas continua a acreditar que Ele vai enxugar dos vossos olhos toda a lágrima. Essa mágoa de tristeza que você está a sentir com a perda daquele amigo, aquele conhecido, não preocupa, em breve isso vai resolver. Querida igreja, Deus é o nosso Pai. E quando os discípulos perguntavam a Jesus: como é que nós devemos orar? Ensina-nos. E aqui nós entramos na oração de Pai Nosso. Então vamos tentar rasgar essa oração de Pai Nosso em partes. Aqui diz assim, ele começou: Pai Nosso que estás no céu. Querida igreja, ao gritar o Pai, o Papai do céu, aqui quando manda assim, as crianças orar, a gente fala: Papai, Paizinho do céu, Papai do céu, querido Deus, Pai que encontra nos altos do céu. Nós não estamos a sentir, muitas das vezes nós falamos isso, mas sem saber, Deus sente, é um prazer para nós, para Deus. Deus fica tão feliz embora nesse mundo de sofrimento, esse mundo de problema, esse mundo de corrupção, eu ainda tenho uns filhos lá na terra que chamam-me de pai, consideram-me de pai mesmo com os problemas. A oração começa com a palavra Pai, define o o seu relacionamento conosco, um relacionamento de pai e filho. Deus transmite o seu calor, a sua proteção, o seu cuidado, o seu interesse, o seu desejo de intimidade. E qualquer um que chega na presença do seu pai, o seu pai lhe protege. Dificilmente apanha-se alguém a correr atrás de um filho, e quando esse filho chega ao pé do pai para esse bandido, essa pessoa que está tentando atacar o filho, bater esse filho na presença do pai. Só para ele ser muito corajoso. Por quê? Porque o pai pode ser pequeno, o filho sente que o pai dele é um gigante. E vai derrubar aquela pessoa que está a tentar atacá-lo. E nosso pai é o maior dos maiores gigantes.
O nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Santificado seja o teu nome. Encontramos Deus de honra. Deus é o Deus Santo. Ele é um Deus de, ele não é um Deus entre muitos. Ele é um Deus acima de todos. Não estamos aqui a falar de qualquer Deus. É um Deus santo que está nos altos do céu. Deus criador do céu e da terra e tudo que nele há. E Deus que nos criou, não com a palavra, mas Deus que sujou a sua mão para nos criar. Nós somos muito importantes para Deus. E muitas das vezes nós não reconhecemos o quão importante nós somos para Deus. Deus nos trabalhou com as suas próprias mãos. E mesmo assim nós caídos, Ele ainda envia seu Filho para vir nos levantar. Nós é de Deus duas vezes, somos de Deus duas vezes. Ele é quem nos fez, Ele é quem ainda nos resgatou. Por isso, Ele é um Deus santo. Venha o teu reino. Este pedido expressa um anseio pelo mundo de Deus. Orar dessa maneira é pedir a Deus que nos use para realizar o que Ele imagina, construir o seu reino. É um reino santo. É um reino onde não habita o pecado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este pedido será feito por Jesus. Seja feita a tua vontade. Certa vez um pastor, acredito que muitos conhecem, Edgar Justino, é um pastor angolano que está aqui em Portugal há muito tempo. Ele atende muita coisa de jovens. Uma vez ele estava a falar dessa passagem, seja feita a tua vontade. E Jesus falou essa palavra lá no Getsemane também. Pai, não faça como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Se Jesus parasse no meio da sua oração, a nossa salvação, naquele momento, estava bem comprometida. Mas Jesus foi até o fim e disse, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus cumpriu na vida de Jesus e na nossa vida. Se Jesus desistisse no meio da oração, Jesus tinha como desistir, não poderia ser morto. E todos nós estaremos aqui no mundo sem um futuro garantido. Mas graças a essa oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Deus atendeu a oração de Jesus na terra, interviu no céu, e hoje nós também temos esse acesso de estar no céu também. Nós possamos estar ligados a Deus através dessa oração, e futuramente, na manhã da ressurreição, nós também vamos morar na eternidade com Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Querida igreja, o autor diz que esta petição pelo pão de cada dia é mais do que comida. É verdade que Deus se preocupa com o nosso mantimento, mas o autor diz que é mais do que alimento, é mais do que comida. Trata de reconhecer que tudo o que precisamos é viver com Deus. Deus é o pão da vida. O que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. Então, reconhecer esse pão, reconhecer o pão de cada dia, é mesmo que pedir a Jesus para que Ele possa atuar na nossa vida a cada dia. Nós podemos estar a passar por problema, mas há um Jesus que está lá, que promete ser o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Querida igreja, nós não podemos entrar no céu com um coração de mágoa, com um coração de ressentimento. Nós temos que entrar no céu com um coração de humildade, de tolerância, um coração de perdão.
Muitas das vezes nós queremos pedir o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar os nossos irmãos. É verdade que perdão dói. Dói. A pessoa que nos magoa tanto e queremos que nós perdoamos. Nós podemos até perdoar sim, mas dói. Nós não podemos esquecer porque nós não temos doença de esquecimento. Mas tudo que nós devemos fazer é entregar tudo na mão de Deus. Dizer, Deus, gere os meus pensamentos. Porque aquilo que esse irmão fez não é fácil. Mas eu vou perdoar porque eu também preciso do teu perdão. Muitas das vezes eu também falho contra ti, mas o Senhor me perdoa. Então, ajuda-me a perdoar esse irmão assim como o Senhor também me perdoa. E feito isso, Deus vai nos dar força. Deus vai nos dar capacidade de perdoar. E por fim ele diz assim, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Muitos de nós pensamos que é Deus que nos tenta. Não, Deus não nos tenta. Como é que um Deus tão amoroso ainda vai nos tentar? E se nós cairmos, quer dizer que ele fez nos afastar dele de novo. Não, não é assim. Não é Deus que nos tenta. Nesta petição, o crente apega-se a Deus pedindo libertação do mal e ajuda para não submeter à tentação. Nós estamos a pedir a Deus para que Ele possa nos ajudar a libertar-nos do mal. Por quê? Porque a tentação, muitas das vezes, nós somos fracos. Se nós não estamos bem firmes com Deus, não estamos assegurados à mão de Deus, nós podemos cair. Somente que é uma boa notícia. Nós até podemos cair. Mas há um Deus sempre que está lá com a mão estendida para nos levantar. Há quem diz que cair não é vergonha. Vergonha é ficar lá no chão caído. É verdade. Uma vez eu tive a ver um vídeo. O homem estava num tapete rolante. No ginásio. Ele descuidou ao ver alguém, ele caiu. E só por ele não passar vergonha, ele começou a pagar de braço, tipo quem não caiu. E isso deve ser o nosso foco também com Deus. Se nós cairmos, vamos esticar as nossas mãos e Deus vai nos levantar. Querida igreja, estamos a terminar, mas com uma certeza, que nós temos que ter a oração como um estilo de vida. Como eu disse aqui, nós não vamos convencer Deus. Deus conhece os nossos problemas. Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece os nossos planos. Mas vamos entregar tudo na mão de Deus. Vamos orar. Vamos orar para que Ele possa fazer a sua maravilha na nossa vida. Aqui diz, a oração não é uma tarefa que nós, como seguidores de Jesus, temos de realizar. Antes, orar é procurar conectar-se com o Pai Celestial. Tal como o povo de Israel não podia armazenar maná no deserto, mas tinha de recolher uma porção nova todos os dias, exceto do sábado. Então, assim como o povo de Israel toda manhã ia à busca de maná, é assim que Deus quer que nós também sejamos. E a busca dele a cada momento. No momentos bons, no momento ruim, a cada amanhecer. Depois de nós finalizarmos nosso dia de trabalho, a dormirmos, vamos agradecer a Deus por tudo. Deus, também a nossa vida com Deus depende de integrarmos bons hábitos espirituais como a oração, como a vida diária. Nós devemos ter a oração como nosso estilo de vida. É fácil? Não é fácil, mas se nós vamos criar hábito, nós vamos ter isso como estilo de vida. Porque nós estamos num mundo podemos dizer, um mundo de corre. Estamos sempre com um problema, estamos sempre atrasado, estamos sempre cansados. Mas Deus conhece, Deus tem
tem como intervir por nós. Eu estou a participar numa formação e muitas das vezes eu saio de trabalho, tenho que sair de trabalho 17 horas para 18h30 chegar à formação. E é muito distante. E há um momento eu fico a falar assim, esse motorista podia pisar um pouco mais. Eu e meu colega, nós andamos a correr porque a escola é mesmo numa ladeira. E muitas das vezes, quando nós chegamos lá a correr, o professor ainda não chegou. Então, assim também pode acontecer no nosso trabalho. Não vamos procurar atrasar porque nós somos cristãos, devemos ser uma pessoa pontual, mas vamos sacrificar um pouco mais para que nós possamos ter oração como nosso estilo de vida. Não vamos procurar justificar para Deus, ah não, eu tive atrasado com o horário, é por isso que eu atrasei. Não, muitas das vezes o comboio também vai atrasar. A caminhoneta vai atrasar, teu chefe vai atrasar. Então, se atrasou um bocado, ora a Deus, não sai em casa sem fazer uma oração. Assim nós vamos ter de Deus um Deus amigo, um Deus que vai nos acompanhar sempre e nós vamos ter a oração como um estilo de vida. Vou terminar lendo o último verso dessa noite, que está em Lucas 11, Lucas 11, 10, que diz assim: Lucas 11, 10 diz assim: Porque isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Querida igreja, é Deus quem está a dizer essas palavras. Se nós vamos buscar a Deus, Ele está lá disposto para nos receber. Esse aqui não é nenhum autor do tema ou eu que estou a dizer, é a própria palavra de Deus. Nós podemos confirmar. Podemos até reler de novo. Em Lucas 11, 10 diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Quer dizer, se nós vamos pedir, Deus vai nos dar. Quando? Eu também não sei. Mas uma certeza eu tenho. Se não for aqui, no céu, é aquilo que nós mais almejamos e nós vamos ter a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa fazer de nós para que nós possamos fazer da oração um estilo de vida. E esta noite, cada um de nós possamos sair daqui com certeza que nós saímos da presença de Deus e que Ele ouve as nossas orações e Ele está intercedendo por nós. Seja a minha oração e a vontade de Deus para cada um de nós. Amém. Vamos. Soberano e eterno Deus que está nos altos dos céus, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe a tua casa, a sua santa casa de oração, para que nós possamos ouvir a tua voz. Pai Santo, muitas das vezes nós pensamos que sabemos orar, e muitas das vezes nós só pedimos. E pensamos que estamos a interferir nas tuas decisões. Mas Senhor é o nosso Deus, um Deus amoroso, um Deus que tem um plano com cada um de nós. Pai Santo, nós, os teus filhos, viemos aqui porque nós carecemos do teu amor e do teu perdão. Que a tua misericórdia, Pai, faça presente nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, cada dia a permanecer mais fiel a Ti, mesmo com a pouca fé que nós temos, Pai, que o Senhor possa aumentar nossa fé cada dia, para que nós possamos adorar-Te em espírito e em verdade. Pai Santo, se alguma coisa faltar em nós, para que não falte em nós a esperança de reencontro contigo na manhã da ressurreição. Pai querido, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados que nós cometemos contra Ti e muitas das vezes contra os nossos próximos. Ajuda-nos, Pai, a ser santo assim como o Senhor é. Para que a nossa maneira de ser e de estar na sociedade possa, Pai, também fazer com que as pessoas possam ver a Tua luz, o Teu amor em nós. Dá-nos, Pai, a Tua paz,
Leva cada um de nós para nossas casas, perto de nossos familiares e amigos. E traga-nos de volta amanhã, Pai, para que nós possamos uma vez mais ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém. Okay.